Provavelmente você sabe o que é uma dúzia, o que é uma centena, o que é um milhar. Por que não saber mol? Vem comigo que eu vou lhe dizer o que é mol. Olhos da Ciência, professor Adriano. Bem-vindo ao nosso canal, um canal feito para discutir ciência no dia a dia e alguns conceitos científicos. Hoje nós vamos discutir o conceito de mol. Mol, que é derivado da palavra latina com o significado de pilha muito grande. Hoje vamos falar um pouquinho da sua definição, trazer alguns exemplos e resolver um exercício no final. Estão todos prontos? Se estão todos prontos, deixa seu like no canal, se inscreve nele, ajude o nosso canal a crescer, ativa o sininho para você receber os nossos próximos vídeos e vem comigo, que nós vamos destrinchar o que seria mol e você não vai ter mais dúvidas. Vamos lá! Primeiro, a gente vai utilizar algumas analogias. O que é analogia, professor? Falar um pouquinho daquilo que você sabe para trazer para o conceito da ciência. Então vamos partir daquilo que você conhece. O que você conhece? Primeira coisa que você conhece: dúzia. Quando fala dúzia, você já lembra. 12 unidades. Fácil demais, professor. O que é isso? Então, uma dúzia de ovos, 12 unidades. Uma dúzia de laranja, 12 laranjas. Uma dúzia de maçã, 12 maçãs. Ah, professor, tá fácil. Tá muito fácil. E quando fala dezena? Bom, no nosso caso aqui, o exemplo, nosso menininho tem uma dezena de bolas, ou seja, ele tem 10 bolas. Mas e se não fosse bola, ele tivesse carrinhos? Uma dezena de carrinhos, 10 carrinhos. Olha só que analogia fácil. Outra analogia que eu tenho certeza que vocês conhecem é centena. Toda vez que fala em centena, nós sabemos que é 100 unidades. Olha só que beleza. Você sabe, então, que centena são 100 unidades, que dúzia é 12 unidades, que dezena é 10 unidades. Então, se eu tivesse uma centena de professores Adriano para te ajudar, você teria 100 professores Adriano. Mas a forminha que Jesus fez, só tem essa aqui, e eu tô aqui para te ajudar. Vamos lá! Qual seria o conceito, então, de mol? Por definição, eu tenho que é a quantidade de substâncias que contém tantas entidades elementares, quantos forem os átomos contidos em exatamente 12 gramas do isótopo carbono 12. Chega a ser bonito, filosófico. Mas o que é isso? Que entidades elementares é essa, professor? As entidades, elas podem ser átomos, moléculas, íons ou outras partículas comparadas ao isótopo do carbono 12. Porque tudo que nós fazemos é nada mais do que uma comparação. Ou você pensa que quando você vai lá à farmácia medir a sua massa, você não está comparando com alguma coisa. A ciência criou um padrão e chamou de quilo. Quando você sobe a balança, você vê lá 100 quilogramas. Quer dizer que você é 100 vezes mais pesado do que um padrão. No nosso caso, o padrão é o isótopo do carbono 12. É só isso. Não esquenta a cabeça não. Vem comigo que vai ser facinho. Olha só. Então, mol, ele sempre vai conter o mesmo. Vocês entenderam? O mesmo número de partículas, qualquer que seja a substância. É igual dúzia. Dúzia sempre é 12. Dezena é sempre 10. Centena é sempre 100. E mol é sempre 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades. É sempre isso. É só isso. Mol é uma unidade de medida para facilitar a nossa vida, facilitar a vida da ciência.
trabalha com partículas muito pequenininhas e tem que trabalhar com muita coisa, meu amigo, muita coisa. Olha o tanto que é, como se fosse 6 e 23 zeros. Que número? Então, para facilitar a vida, a gente criou uma unidade mol, igual dúzia, igual dezena, igual centena. É só isso, professor? É só isso. Pai, e da onde que vem esse número? De uma forma resumida, se podemos falar isso em outra aula, mas esse valor ele é conhecido como número de Avogadro. Quem era Avogadro? Rapidinho aqui. Avogadro, o nome de batismo dele era Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Olha só, advogado, é um advogado. E aí depois ele descobriu a beleza, a maravilha, a alegria que é estudar ciência. E aí ele imaginou esse valor. Mas ele não tinha equipamentos na época e ele não conseguiu determinar isso. Futuramente, fizeram uma homenagem a ele. Só uma homenagem. Né? Por isso que chama número de Avogadro. Uma homenagem. Olha só que beleza. Bom, é isso. Mol é isso. Como é que eu vou fazer isso? Como é que isso vai aparecer para mim? Vamos a um exemplo? Olha só. Primeiro exemplo. Se eu tiver o hidrogênio, 1 mol de hidrogênio. Alguém falou para você, eu tenho 1 mol de hidrogênio. O que é 1 mol de hidrogênio? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, porque ali eu tenho átomo. Mas e se não for átomo? Igual a água. 1 mol de água. 1 mol de água são 6 vezes 10 é 23 moléculas de água. Atenção aqui, ó. Estou colocando 6 vezes 10 é 23 para facilitar a conta, para a gente não ficar 6,022. Então, vamos fazer uma aproximação. Continuando, então. Olha só. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Por quê? Quando eu falo 1 mol de hidrogênios, só tenho hidrogênio. Quando eu falo 1 mol de água, eu tenho 6 vezes 10 é 23 molécula. Só que se eu prestar atenção, olha aqui, ó, molécula da água tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na água nós temos 3 átomos, 3, sendo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Logo, para eu saber a quantidade exata de átomos, se o exercício me perguntar átomos, eu teria que multiplicar por 3. Então, 3 vezes 1 eu teria 3 mols. E a quantidade de átomos, professor? 3 vezes 6 vezes 10 é 23. 3 vezes 6, 18. Então, 18 vezes 10 é 23. Ou 1,8 vezes 10 elevado a 24 átomos. Só isso. Não complica a sua vida, não. Olha só, outro exemplo que a gente pode ter é se CO2. Tá? Então, CO2, 1 mol de CO2, 6 vezes 10 é 23 moléculas de CO2. Se eu quiser saber o número de átomos, seria a mesma contagem da água. Por quê? Porque eu teria 1 carbono, 2 oxigênios, 3 átomos também. Então eu teria 18 vezes 10 é 23 átomos. Tranquilo? Vamos continuar? Bom, primeiro, que já até apareceu aí para você, ó. Tome cuidado. Mol não é sinônimo de molécula. E a massa do mol também não é igual. As massas são diferentes. É bem óbvio, mas tem galerinha aí que confunde. Não confunda. Se você pensar, voltando lá na dúzia, uma dúzia de ovos não tem a mesma massa de uma dúzia de melancias, por exemplo. E aqui também não vai ser assim. Vamos trazer isso para a ciência, né? Então, como assim? Não tem a mesma massa? Olha só. Lembra lá de como é que calcula massa atômica? Para eu calcular massa atômica, é só ir lá e olhar na tabela periódica. Eu tenho as massas atômicas que vem de 1/12 do carbono 12. Isso aí a gente pode falar em uma próxima aula. Se você quiser, coloca aí nos comentários. Mas
as moléculas eu posso calcular a massa molecular, que nada mais é do que a soma das massas atômicas. Então eu tenho como exemplo aqui, ó, no caso da água, o hidrogênio, massa atômica dele, 1. Mas eu tenho 2 hidrogênio, então 1 vezes 2, 2. Massa molecular é a soma das massas atômicas. Eu tenho o oxigênio, então. Massa atômica do oxigênio, 16. Quantos oxigênios eu tenho? 1. 16 vezes 1, 16. Ó, continha de feira, 2 com 16, 18. 18 unidades de massa atômica, tá aqui. Isso equivale a 18 gramas. Quando eu trago do mundo microscópico para o mundo macroscópico, eu uso a minha unidade mol. Olha só outra definição, professor. Não quer dizer que mol é para eu trazer do micro para o macro? É isso aí, galera. Para isso que a gente tem um mol. E aí, para eu ter isso macroscopicamente, fazer algumas reações, eu tenho essa quantidade, essa grande quantidade aí. Então, 1 mol seriam 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que tem uma massa de 18 gramas. Viu aí? 18 gramas de água. Bom, e outro exemplo, professor? Vamos pegar aí, ó, o nosso dióxido de carbono. Massa do carbono, 12. Vezes a quantidade de carbono, 1. Lembrando que essas massas, galera, tá na tabela periódica, você pode utilizar. Vai lá, consulta. Eu já coloquei ali os valores para facilitar e a gente ganhar tempo aqui. Olha só, o oxigênio, massa do oxigênio, 16. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Então, 16 vezes 2, 32. 32 com 12, 44. Olha só, 44 unidades, são 44 gramas. Que equivale ao quê? A 1 mol. 1 mol são quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. Ao mesmo raciocínio. Mas você já percebeu que a massa é diferente? São diferentes porque são moléculas diferentes. Analogicamente, ou analogamente, né? Analogamente, com uma dúzia de ovos, tem uma massa menor do que uma dúzia de melancias. Outro exemplo aqui para a gente fechar essa ideia. Amônia. Massa do nitrogênio, 14. Quantos nitrogênio? 1. Então, 14 vezes 1, 14. O hidrogênio. Massa do hidrogênio, 1. Quantos hidrogênios? 3. Então, 14 mais 3, 17. 17 unidades, 17 gramas, que equivale a 1 mol, que equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Tranquilo aí, galera? Vamos seguir, então. Exercício, como é que é isso no exercício, então, professor? Olha ele aí, ó. O exercício fala o seguinte: o número de mols existente em 160 gramas de hidróxido de sódio, a soda cáustica, que tem fórmula molecular NaOH, é quanto? Quantos mols seriam isso? Bom, já trouxe aí os dados, né, da tabela periódica. Sódio 23, oxigênio 16, hidrogênio 1. Calculando a massa molecular, ó, massa do sódio 23, quantos sódios? 1. 23 vezes 1, 23. Oxigênio 16, 16 vezes 1, 16. O hidrogênio 1 vezes 1, 1. Somando tudo, 23 com 16, 39 com 1, 40. Matemática fácil, conta simples. Então, 40 unidades, 40 gramas. 40 gramas, 1 mol. 1 mol é quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. Ficou errado aqui, mas é elevado a 23. Vamos lá? Montando uma tabela, né? Com uma regra de 3. Então, eu tenho massa do hidróxido de sódio, massa do número de mols. Massa do hidróxido de sódio. A nossa regrinha, 40. Quantos mols isso equivale? 1. Mas o exercício me falou o quê? Me falou que são 160 gramas. Então, grama eu coloco embaixo de grama na minha tabelinha. Na minha tabelinha, então, o número de mol seria X. Como é que eu resolvo isso? Olha, 1 tá vizinho do X,
os 160 vizinhos do x, multiplico os vizinhos e divido por quem está longe. Isso aí ficaria como? Ficaria assim, ó. 160 vezes 1 dividido por 40. 160 vezes 1, 160. Dividido por 40, 16 por 4, 4. Simplifica um zero com o outro. Então eu tenho 4 mols. Só isso. Não precisa desesperar. Recapitulando, o que é mol? Mol é uma unidade de medida. Analogamente, como dúzia, centena, dezena, dúzia, 12 unidades, centena, 100 unidades, dezena, 10 unidades, mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. É isso aí, galerinha. Espero que você tenha gostado. Me siga nas minhas redes sociais, Adriano J. Oliveira 2010. Estamos lá no Instagram, estamos no Facebook. Adiciona a gente, segue, curte o canal se você não curtiu ainda, compartilha esse vídeo com seus colegas, se inscreve, ativa o sininho e vamos lá para as nossas próximas ideias. Ciência e você é tudo a ver. Um abraço do professor Adriano, bem grande.